Sejam muito bem-vindas. Aqui vocês sabem que vocês aprendem tudo que é possível para conseguir tirar as dores do seu bebê, para conseguir fazer ele dormir melhor, para ajudar seu bebê que sofre com cólica, com refluxo, com alterações no corpinho. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como Encantador de Bebês, e estou aqui toda semana trazendo conteúdo para vocês, ajudando vocês com dicas muito importantes para que você possa beneficiar o seu bebê, que ele fique sem dor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem pertinente aí, que com certeza muitas mamães vêm sofrendo ao longo dos dias com os bebês, que são as cólicas. Eu vou ensinar para vocês 3 dicas que você pode usar, são 3 técnicas que você pode usar durante uma crise de cólica. Eu vou adiantar para vocês que nem todas as coisas que você faz com o seu bebê ajudam ele durante uma crise de cólica. Então tem coisas que você pode estar fazendo que estão prejudicando mais do que ajudando, que estão causando mais dor para ele durante a crise. Então vem comigo que você vai aprender essas 3 dicas, essas 3 técnicas que você vai conseguir usar durante uma crise, que você vai ficar tranquila sabendo que você não está fazendo mal algum, que você não está piorando a dor do seu bebê. Você só está trazendo benefícios para ajudar a melhorar essa dorzinha dele. Então fiquem à vontade para tirar dúvidas, para mandar as perguntas de vocês, compartilhem essa live com outras mamães, que com certeza tem mais mamães aí que estão sofrendo com os bebês que têm cólica. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Vão entrando aí, fiquem à vontade. Então, a gente sabe que as cólicas intestinais, elas acabam incomodando vários bebês. Tem bebês que passam ileso durante o desenvolvimento pelas cólicas, mas a grande maioria, pelo menos uma vez ou outra, vai ter uma crisezinha. Então, se você é mamãe de primeira viagem, de segunda viagem, você já sabe do que eu estou falando, que aí pelo menos uma vez na vida seu bebê já teve algum processozinho de cólica, algum desconforto. Então, os bebês eles apresentam as crises de cólica em algumas situações muito específicas. Geralmente ela tem horário para acontecer, o tipo de choro é diferente de uma dor de cólica com outro tipo de dor. O bebê às vezes fica naquele choro inconsolável, aquele choro que parece que nada melhora. Você entra em desespero, o marido entra em desespero, a casa toda fica em choque porque não sabe o que fazer com o bebê naquela hora. E é hoje que você vai aprender essas 3 dicas aqui comigo, essas 3 técnicas. E é muito comum, como eu sempre falo, as mamães acabam confundindo aí as dores de cólica com dores de refluxo. Então é muito importante a gente entender qual tipo de dor que o seu bebê está apresentando, quais são as alterações que o corpinho dele está tendo, para que a gente consiga ajudar de uma forma efetiva aí o seu bebê durante um processo de crise. Porque, como eu falei, tem situações em que você vai fazer alguma técnica, que você vai colocar a mão no seu bebê e você vai causar mais dores para ele. Então existem técnicas certas, específicas para cada caso. Tem técnica que você vai usar de forma preventiva, antes de acontecer uma crise. Tem técnica que você vai usar durante a crise, para amenizar aquela dor que ele está sentindo. E o que são as cólicas? As cólicas, elas são contrações excessivas das paredes intestinais do bebê. Então, é quando acaba acontecendo um acúmulo excessivo de gases ali e o organismo do bebê, o intestino, acaba tentando fazer uma eliminação daquilo ali. E muitas vezes o acúmulo excessivo causa uma distensão abdominal grande. Então, na maioria das vezes, o bebê que tem cólica, ele está com o abdômen distendido, com a barriguinha durinha, inchadinha. Você olha para o bebê, às vezes a barriguinha está até lateralizada, tem um lado que está tortinho, está mais proeminente ali, mais visível. Então são alterações aí que a gente começa a perceber no bebê que tem cólica. E, assim, a grande maioria dos bebês que fazem uso de fórmula, bebês que usam mamadeira que fazem uso de fórmula, tem uma tendência maior a sofrer com cólicas, a ter mais crises de cólicas. Mas isso não é um padrão, não são só os bebês que usam fórmula que podem sofrer com cólicas. Os bebês que mamam, que fazem o aleitamento materno, também podem ter crises de cólica. Eles também podem sofrer com excessos de gases e tudo isso relacionado às vezes a uma dificuldade durante a mamada, a uma dificuldade de pega, aonde o bebê acaba engolindo mais ar do que devia durante a mamada e isso vai causar todo um desconforto para ele. Então, essa ingestão de ar, quanto mais ar ele suga durante a mamada, isso vai fazer com que acumule mais gases ali no abdômen dele. E durante a mamada, numa mamadeira, por exemplo, seja ali de fórmula ou de leite materno, a gente precisa ficar muito atento também ao posicionamento dessa mamadeira durante a mamada, porque
A entrada de ar durante a mamada pela mamadeira também é possível. Então, vou tentar exemplificar aqui para vocês. Quando você oferece a mamadeira para o bebê mais lateralizada assim, mais horizontalizada, a tendência é que a parte de cima do bico da mamadeira fique completamente cheia de ar. Então o leite fica até a metade do bico e em cima fica com ar. Quando o bebê vai sugar a mamadeira, quando ele vai fazer a mamada ali na mamadeira, ele tem uma tendência a puxar mais esse ar. Então ele vai trazendo esse ar ali para dentro da boca dele e ele vai engolir esse ar. Então tem uma tendência de que depois ali da mamada, esse bebê acabe ficando irritado pelo excesso de gases que vai acumular. O que a gente pode fazer nesse caso? Qual a melhor estratégia? É angular um pouquinho mais a mamadeira. Então o bebê que usa mamadeira, você pode angular ela um pouquinho mais, deixá-la um pouquinho mais verticalizada, quase em pé, para que todo o bico da mamadeira seja completamente cheio de leite. Então a gente não vai deixar nenhuma entrada de ar ali no bico da mamadeira. Então isso já vai ajudar a prevenir, já vai ajudar a evitar essa entrada de gases, essa entrada de ar ali para dentro do estômago do bebê e possivelmente para dentro do intestino dele, formando aí mais gases. Essa é uma dica bônus que eu trouxe para vocês aí para a gente fazer um processo de prevenção, tá? Mas não são as dicas que eu vou dar, as técnicas que eu vou passar para vocês ainda hoje para a gente usar durante uma crise. Então, como prevenção, o bebê que usa mamadeira, o ideal é não deixar entrar ar dentro do bico da mamadeira para a gente poder evitar essa entrada e esse acúmulo de gases. Já o bebê que faz uso aí, que mama apenas leite materno, somente no peito da mãe, a gente precisa ficar atento aos posicionamentos. Existem posicionamentos corretos ali que a gente pode fazer com o bebê para que ele não tenha uma entrada de ar tão facilitada também. Então você precisa ficar atento à boquinha do bebê, se ela está com uma pega certa, se ele não está fazendo muito estalo durante a mamada, então precisa ajustar. E aí um posicionamento legal para você fazer também é um posicionamento para você deixar o bebê apoiado enquanto ele está mamando. Então o que é o ideal? Tem algumas mães que acabam mantendo só o pescocinho do bebê virado e a barriguinha virada para cima. Isso dificulta o processo digestivo do bebê. E muitas vezes, por ele estar de lado, ele pode acabar sugando um pouco de ar. Então, o que é o legal? Você manter o bebê com a cabeça alinhada ao corpinho e virar o corpo completamente para você. Então, deixar a barriguinha dele encostada na sua barriga, bem de frente com você. Então o bebê vai conseguir mamar de uma forma mais efetiva e a entrada de leite vai ser mais facilitada para ele. Então o bebê não precisa ficar com a cabeça de lado para conseguir mamar. Ele pode mamar de frente com você. E essa entrada de leite vai facilitar e aí reduz os riscos do bebê estar fazendo uma pega dificultosa ali, dele estar sugando um pouco de ar durante a mamada. Essa também é uma dica bônus aí para a gente conseguir prevenir. Então fazendo um processo de prevenção aí da entrada de ar durante a mamada do bebê para a gente evitar as cólicas também. E aí, qual que é o maior erro das mães? Qual que é assim, o que mais faz o bebê sofrer durante uma crise de cólica? É aplicar técnicas que você não vai ajudar, que você não vai beneficiar o bebê. Existem técnicas que às vezes você aprende, como massagens e técnicas de movimentação, que durante uma crise a gente nunca deve usar. Porque quando o bebê está com dor, a gente precisa oferecer relaxamento para essas estruturas do intestino dele e não mais tensão. Então, quando você oferece algum tipo de massagem que pode promover uma tensão ali na região abdominal, você está aumentando a tendência dele sofrer com dor. Então, muitas vezes você já deve ter tentado fazer isso em casa, já deve ter feito algum tipo de massagem durante uma crise de cólica e percebeu que o choro aumentou. É porque a dor aumentou. Então, já está em contração, ele já está com sofrimento no abdômen dele, o intestino já está sensibilizado. E aí você vai fazer uma técnica que muitas vezes vai causar mais desconforto, o bebê acaba chorando mais. A gente precisa entender que existem técnicas específicas para usar antes de uma crise e técnicas específicas para usar durante a crise. E aí a gente consegue ajudar esse bebê a parar de sofrer, a parar de ter desconforto e a ficar mais tranquilinho. Então, aí a gente vai ensinar vocês 3 técnicas específicas que a gente pode fazer para melhorar a condição de dor durante uma crise. Então, pega papel e caneta para você anotar.
é uma técnica, são técnicas aí que vão ajudar bastante se o seu bebê está tendo crises de cólica, principalmente aquelas crises de cólica que acontecem todos os dias. Então é muito comum os bebês terem crise de cólica no famoso horário da bruxa, final do dia, depois das 6 horas até 11, meia-noite, às vezes passam por 2, 3, 4 horas seguidas chorando, você já não sabe mais o que fazer, você já está desesperada, você já tentou de tudo e você continua fazendo algumas massagens. Você continua na tentativa, só que isso pode estar prejudicando ainda mais as dores do seu bebê. E eu estou aqui para te ajudar, para a gente conseguir organizar tudo isso, seu bebê ficar livre dessas dores. Então vamos lá, a primeira técnica que eu vou passar para vocês é em relação à forma como você vai carregar o seu bebê durante uma crise de dor. Então, quando o bebê acabou de mamar, a gente procura evitar essa técnica, é claro, porque o bebê vai estar de barriga para baixo. Mas se você tiver com um período de mamada longo, um tempo depois de que ele acabou de mamar, você pode estar aplicando essa técnica e você vai ver como isso vai ajudar a relaxar. Porque qual que é o objetivo dessa técnica? É reduzir a pressão e a tensão abdominal ali no intestino. Então a gente vai estimular toda a parte intestinal para a gente conseguir aí esse relaxamento. Bebê estando com crise de cólica, o que você vai fazer? Você vai pegar o bebezinho e vai carregar no seu braço nessa posição aqui. Ó, então você vai manter ele nessa posição, de barriga para baixo, de bruços aqui no seu braço, para que a gente consiga um relaxamento de toda a tensão abdominal que ele está tendo. Então, para a gente conseguir esse estímulo da região abdominal. Segurou o bebê de barriga para baixo, você vai manter ele aqui no seu braço até você perceber que ele acalma. A grande maioria dos bebês tem uma resposta muito boa quando é carregada dessa forma. Eles acabam ficando mais relaxados, porque diminui toda essa tensão abdominal, toda essa pressão intestinal que está existindo ali dentro do abdômen deles e favorece para que a dor diminua. Então, carregar o bebê dessa forma pode ajudar muito. Se por um acaso o seu bebê está sofrendo de cólicas logo após uma mamada, que às vezes pode acontecer, você também pode tentar fazer essa técnica, mas fica atento por conta do posicionamento, para não deixar o leite acabar voltando. Então você pode tentar manter o bebê de bruços no seu braço, só que deixa ele um pouco mais elevado, tá? Então a gente procura evitar que o bebê deite depois de mamar. A gente nunca vai deitar um bebê logo após ele mamar, principalmente se ele tiver menos de 3 meses, porque ele ainda não consegue manter todo o controle do pescocinho para ajudar aí essa digestão. Então a gente vai colocar o bebê de barriguinha para baixo nesse posicionamento aqui se ele tiver acabado de mamar. Mas o ideal é aplicar essa técnica fora, longe dos períodos de mamada e dessa forma aqui. Dessa forma você pode fazer e isso vai ajudar bastante aí o bebê. Outra questão que pode ajudar muito o bebê que está sofrendo com crise de cólica, que você pode fazer durante uma crise, é usar e abusar de temperatura. Então, toda temperatura elevada, tudo que é quente, ajuda a relaxar as tensões do abdômen e diminui as contrações ali intestinais também, ajudando o bebê a ter menos dores. E aí, o que você pode fazer? Você pode, com o bebê deitadinho no seu braço, você pode colocar uma bolsa térmica aqui nessa região. Então, essa é a segunda técnica, tá, pessoal? Vão anotando aí. A primeira foi carregar o bebê de barriga para baixo. Então, quando o bebê entrar em crise, você pode carregar ele de barriga para cima e aí você vai colocar uma bolsa térmica na região abdominal. Colocando uma bolsa térmica, colocando temperatura na região abdominal, você vai conseguir ajudar a relaxar as estruturas abdominais, todas as tensões abdominais que podem estar existindo aqui. Além disso, você pode abusar da primeira técnica, aproveitar a primeira técnica, colocando de barriga para baixo com a bolsa térmica contra a sua mão. Então você vai manter a bolsa térmica aqui, segurando ela contra o abdômen do bebê e mantém o bebê aqui dessa forma. Isso vai ajudar também, além do posicionamento que ajuda a relaxar ali o intestino do bebê, você vai ajudar a diminuir toda a pressão abdominal e relaxar com a bolsa térmica. Como eu falei para vocês,
A gente pode abusar do calor, aproveitar o calor, tudo que for de temperatura mais forte, mais quente, quando o bebê tiver com crise de cólica. E nada melhor do que a temperatura do nosso corpo, o corpo humano, para ajudar ali o bebê que está sofrendo com dor. Então o bebê está com dor, está desconfortável, mantém ele aqui ó, com você, coloca ele aqui contra o seu corpo, ajuda aí o bebê a aliviar as dores, vai dar mais aconchego para o bebê e o calor do seu corpo vai gerar um relaxamento para a estrutura abdominal do bebê. Então isso também pode ajudar. Dentro ainda, pensando ainda na questão do calor, que é a segunda técnica que eu estou ensinando vocês, dentro dessa técnica do calor eu já estou falando a terceira aqui para vocês. Então, são 3 técnicas, dentro da segunda a gente está colocando 3 para você fazer. E aí, olá, ó, tem mamãe fazendo as técnicas aqui, já começou a fazer efeito. Então, ó, tinha mamãe sofrendo, o bebê sofrendo com cólicas lá, e já tem mamãe usando a técnica que eu acabei de explicar e já está ajudando. Então, isso é muito bom, é muito positivo, porque vai funcionar. Tem crianças que vão ser beneficiadas. Se a dor for exatamente de cólica, o seu bebê pode ser beneficiado com essa técnica. Então, se ele estiver sofrendo com dor de cólica, essa técnica com certeza vai ajudar. Outra forma de você oferecer o calor do seu corpo para o bebê e ajudar ele a relaxar, além de manter o bebê mais aconchegado, manter o bebê mais protegido e seguro, é usar o sling. Então, algumas mães, provavelmente a maioria já conhece o sling, que é aquele tecido que faz amarração em volta da criança. Então, você pode colocar o seu bebê protegido com você, protegendo a cabecinha também, e enrolar o tecido sobre todo o corpo. Isso vai fazer com que ele se mantenha mais aliviado ali com você, que ele se mantenha mais tranquilo. As perninhas vão ficar mais soltinhas, dependendo da idade do bebê, um pouquinho mais soltinhas, o que ajuda a diminuir também a pressão intestinal que está existindo aqui no abdômen. Então mantenha o bebê de frente para você, com o uso do sling, com o tecido em volta, e o calor do seu corpo vai ajudar a reduzir a dor que eles estão sentindo. Então também é um benefício muito grande para o bebê oferecer o calor do corpo do humano, o nosso calor para ajudar o bebê. Tô vendo que tem um papai de bebê meu aí entrando na live. Aproveitem os pais, gente. Aproveitem os pais, porque geralmente o homem elimina mais calor. Então solta mais calor. E isso ajuda ainda mais pro bebê. Então coloca o bebê lá no colo do pai, deixa de pezinho, aproveita. Dá para usar o sling com o pai também. Enrola o tecido lá no corpo do pai e mantém aí o corpo do pai contra o corpo do bebê. Isso vai ajudar com certeza nesse relaxamento, porque tudo que a gente fizer de temperatura ali, com certeza vai dar estímulo bom, estímulo benéfico para ajudar aí no intestino do bebê. Então já falei a primeira, a segunda técnica a gente dividiu ela em 3, então três dicas dentro de uma técnica, da segunda técnica para vocês. Tô muito bonzinho hoje, viu? E a terceira técnica, a gente vai fazer um estímulo funcional. Então não é uma massagem, a gente não vai massagear. Existem massagens que a gente usa para fazer, que a gente vai fazer quando a gente for trabalhar prevenção, para a gente prevenir uma cólica. Agora, nesse caso, a gente vai trabalhar em caso de crise. Então não é massagem, é só um estímulo que você vai estar fazendo. O que você vai fazer? Com o seu bebê deitadinho, pode ser em cima da cama ou às vezes até mesmo no seu braço. Então, com o bebê deitadinho, você vai colocar a sua mão e você vai sentir o abdômen do bebê. Então, o que você vai fazer? Você vai apoiar a sua mão de uma forma leve, sem fazer pressão, sem apertar, sem nada. E você vai empurrar para o lado esquerdo, para o lado direito. Você vai sentir que vai ter um lado mais fácil de empurrar. Quando você empurra para a esquerda, às vezes é mais fácil. Quando você empurra para a direita, é mais difícil. Ou vice-versa. Trouxe para a direita, foi mais fácil. Trouxe para a esquerda, foi mais difícil. O que você vai fazer? Você vai levar para o lado mais fácil, você vai acompanhar a facilidade. Mantém a mão lá em cima do abdômen, empurra para o lado mais fácil e segura. Deixa ali por 1 minuto, 2 minutos, mantenha a sua mão ali. Depois que você terminar esse tempo, esse 1 ou 2 minutos, você leva para o lado que era difícil. Você acompanha a barriguinha para o lado que era difícil e vai ajustando.
Deixa eu fazer aqui para vocês conseguirem entender. O movimento é muito sutil, muito suave. Então é como se você empurrasse a mão para cá e depois você empurra a mão contrária. Então, para o lado esquerdo do bebê, para o lado direito do bebê. Tá? Isso vai ajudar a relaxar, a diminuir as tensões que estão existindo ali no abdômen. Então, isso não é uma técnica de massagem, é uma liberação das tensões, para que a gente consiga estimular e fazer com que a dor diminua durante uma crise. Então, nunca fazer massagens, estímulos de massagens, as técnicas da perninha, onde você empurra a perninha, isso durante a crise vai fazer a crise aumentar, vai fazer a dor piorar. Então, você vai usar essa técnica da mão, que você vai levar para um lado, levar para o outro. Essa técnica ela tem 2 em 1, ela tem 2 benefícios em 1. Além da liberação que você está fazendo, da funcionalidade que você está trabalhando, você está usando a temperatura da sua mão. Então, com a temperatura da sua mão, que é mais quente, provavelmente sua mão é quente, se for quente, se não for quente, você esquenta, tá? Se estiver em dia frio, você aquece a mão para fazer isso. E a temperatura quente da mão vai ajudar a relaxar o abdômen também. Então, 2 coisas boas aí em uma técnica só. Então, eu expliquei para vocês essas 3 técnicas, espero que vocês consigam colocar em prática. E eu vou te dar algumas bônus, mas eu já dei 2 técnicas bônus aí para a gente usar de prevenção e vou dar aí para vocês mais uma técnica bônus. Então, espero que vocês consigam colocar em prática, assim como uma mamãe que respondeu aqui, a Caroline, colocou durante a live e o bebê dela já começou a responder bem. Então, já começou a ter uma boa funcionalidade ali, já diminuiu a crise que estava sentindo. Gente, 8 em cada 10 pacientes meus, 8 em cada 10 crianças vão ter alguma crise de cólica alguma vez. Então, é muito comum isso acontecer. Acontece aí por conta, como eu falei, de alterações da pega, então tem dificuldade da pega, acaba engolindo mais ar. Alterações durante a mamada, no caso de bebês que usam a mamadeira, porque entrou mais ar também. Alterações alimentares relacionadas aos alimentos que as mães consomem, as mães que estão amamentando. Então tem alimentos que vão prejudicar um pouco mais, como o leite, derivados de leite, a carne vermelha, gente. Às vezes a carne vermelha estar influenciando no excesso de gases, porque a digestão da carne vermelha é mais lenta. Pode acontecer dessa dificuldade, desse aparecimento de cólicas também por conta do consumo de couve, brócolis, couve-flor, repolho, tudo que tem enxofre, são alimentos ricos em enxofre que aumentam a incidência de gases. O que mais? Tem mães que relatam que o bebê apresenta gases quando come alho, quando come cebola. Então você precisa observar quais são os alimentos da sua rotina que você está consumindo que estão fazendo as cólicas piorarem para o seu bebê. Isso é muito importante também. É uma forma preventiva da gente conseguir evitar essas dores. Então, às vezes eu falo com as mães, nesse período inicial aí do puerpério, às vezes precisam restringir muitos alimentos, é difícil essa parte de restrição alimentar, mas é melhor você restringir por 1 mês, às vezes 2 meses ali, do que você ver o seu bebê sofrendo com crise de dor e chorando desesperadamente sem saber o que fazer por ele. Então, às vezes a dificuldade ali de você conseguir evitar esses alimentos acaba valendo a pena para você prevenir, para você evitar que seu bebê fique com dor. O feijão, gente, o ideal do feijão, tem mães que às vezes acabam deixando de consumir. Feijão é importante para o nosso dia a dia, para a nossa rotina alimentar. Então, o que é o ideal? Comer o feijão fresco, aquele feijão do dia que foi recém-cozido, de preferência deixar o feijão de molho por pelo menos um dia anterior e trocando aquela água para ele ter menos chance de causar gases em você. Isso vai prejudicar menos o bebê também. Aquele feijão que ficou na geladeira ali de um dia para o outro tem uma tendência muito maior a ter fermentação, então isso pode prejudicar, pode causar mais gases. Então o feijão eu não excluo, não peço para excluir ele da dieta, mas comer com cautela, comer aí sempre o feijão fresco do dia, para a gente conseguir prevenir. Então, eu estou passando para vocês técnicas para a gente usar durante a crise, mas existem muitas coisas que a gente pode fazer para prevenir. E mais uma técnica bônus que eu vou ajudar vocês, uma dica bônus, é em relação à prevenção no uso das fraldas. Então, como eu sempre falo, eu nunca vi bebê que não usa fralda, a grande maioria usa fralda, pelo menos que eu conheço. Então, o que a gente precisa evitar?
Ó, aqui está o umbigo do bebê, tá? Desse lado direito do abdômen dele, não sei se a câmera está cruzada para vocês, se é a câmera frontal, mas do lado direito do abdômen do bebê existe uma válvula. Essa válvula chama válvula iliocecal. É uma válvula de passagem do intestino delgado para o intestino grosso. É por ali que vai passar aí o que a gente chama de quimo, que é o conjunto de alimento que está sendo triturado, que está sendo absorvido para virar fezes. Então esse quimo ele vai passar para a região abdominal, para a região intestinal do intestino grosso, e aí ele vai ser transformado ali no processo, durante esse processo, nas fezes. Essa válvula é como se fosse uma portinha de passagem de um intestino para o outro. E quando essa válvula ela é comprimida ou ela está obstruída de alguma forma, ela pode aumentar a presença de gases no abdômen, no intestino do bebê, ou ela pode dificultar a passagem ali dessas fezes. Ela pode causar também, às vezes, diarreia por conta de uma compressão dessa válvula. Ela pode fazer com que o bebê faça fezes mais explosivas, com mais ar, com mais gases, porque essa válvula muitas vezes ela está obstruída. E uma das formas de você acabar obstruindo essa válvula é, assim, não obstruir por completo, gente. Entendam isso, que está internamente ali. Mas uma forma que você acaba prejudicando o funcionamento dessa válvula é durante o uso da fralda. Porque o velcro da fralda, ele vai ter o lugar de cola dele bem exatamente aqui. Se você pressiona demais a fralda do bebê, se você aperta muito essa estrutura, ele vai ter uma compressão em cima dessa válvula. E aí o bebê acaba ficando muito irritado. Às vezes chegam bebês no consultório com a fralda comprimida, com a fralda apertando ali essa válvula, e a hora que eu libero aquilo ali, o bebê acalma. Eu começo a fazer técnicas ali naquela região, o bebê vai acalmando, vai relaxando. Porque o simples fato da fralda estar apertando durante uma crise de dor, durante o abdômen estar distendido, está fazendo piorar, está agravando ainda mais a dor do bebê. Então procura deixar a fralda soltinha, mais frouxinha possível na região abdominal. Eu peço para as mamães colocarem com pelo menos 1 ou 2 dedos de espaço quando você for fechar a fralda. De 1 a 2 dedos deixa frouxinho, você coloca ali e vai testar se cabe 1 ou 2 dedos ali entre a fralda e a barriguinha do bebê. A gente tem que pensar que quando você coloca a fralda, o bebê está deitado, mas você vai colocar o bebê sentado, você vai colocar... o bebê vai ter distensão abdominal, então às vezes o bebê vai ficar estufadinho e aí não tem espaço para aquele abdômen dele distender, porque a fralda está apertando. Então é a mesma coisa da gente, quando a gente está usando uma calça muito apertada e às vezes está desconfortável no abdômen porque a gente comeu demais, a gente faz o quê? Abre o botão da calça, a gente ganha espaço ali. E o bebê não consegue falar isso para você, falar, mãe, solta minha fralda. Então você tem que perceber isso, tem que deixar já para prevenir. Então dá mais espaço para a fralda do bebê, porque quando o bebê tiver a produção de gases maior ou quando ele acabar de mamar, por exemplo, ele tem espaço para esse abdômen dele distender, para não ter nada apertando. Então isso é uma forma muito simples da gente conseguir prevenir e que muitas vezes você nunca pensou ou nunca teve essa informação. A gente não culpa, eu não culpo as mães por isso, porque as mães aprendem a usar a fralda, fechar a fralda, para que o bebê fique, quando fizer as necessidades ali, a fralda absorva. Só que ninguém ensina isso, não tem nenhuma propaganda de fralda, a Pampers nunca ensinou isso para vocês. Então não tem nenhuma propaganda de fralda que ensine que você não deve fazer pressão nessa região abdominal do bebê para que você previna aí, para que você evite que ele sofra com dor. Então é uma coisa que parece simples, mas que com certeza muitas mães que estão aqui nunca ouviram falar, que nunca se ligaram em relação a isso, nunca se atentaram a isso, e aí graças a essa dica, agora o bebê vai ter menos crise de dor, provavelmente vai ficar mais tranquilo, livre de todo esse desconforto. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Cláudia, do lado direito. Como eu falei, a câmera tá invertida. Essa válvula ela fica do lado do direito, para cima um pouquinho da perninha direita. Passou do quadril, ela tá aqui do lado direito. Tá? Então, é bem a região onde vocês acabam fechando, onde vocês acabam comprimindo ali com o uso do velcro da fralda. Eu atendi um bebê essa semana no consultório em que a mãe estava usando aquela fralda calça.
e aquela fralda calça, ela estava comprimindo ainda mais, o elástico é muito forte daquela fralda. E poucas vezes eu vi alguns bebês que chegaram com aquela fralda lá, e me chamou muita atenção esse caso, porque o bebê estava bem distendido, com o abdômen bem durinho, e aquela fralda toda marcando, e quando você tira a fralda, o abdômen está todo marcado. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Isso também vale para os elásticos da calça do bebê. Às vezes o elástico da calça vai prender bem aqui, um pouquinho para baixo do umbigo, bem na região onde está sendo comprimido ali, toda essa estrutura. Então o elástico da calça muito apertado vai fazer o mesmo efeito da fralda apertada. A hora que esse abdômen precisar de estender, porque o bebê está com gases, ou porque ele acabou de comer, que ele acabou de mamar, e a barriguinha dele vai aumentar, ele não consegue ter espaço de crescimento ali, porque a calça, o elástico da calça está apertando. Ó, a Caroline perguntou se a live vai ficar salva. Vou dar esse presente para vocês, vou deixar a live salva sim. Vou deixar assim. Vocês têm mais alguma pergunta, mamães? Fiquem à vontade. Então aí, 3 dicas valiosas, 3 técnicas valiosas que eu trouxe para vocês, além das dicas bônus. Então essas dicas bônus de prevenção. Então vocês assistam a live novamente para acompanhar essas dicas de prevenção, anotem tudo, escrevam tudo para que vocês não esqueçam, porque às vezes, como eu falei, a técnica da fralda parece uma coisa tão simples, mas que você não tinha se atentado a isso, e seu bebê pode aliviar, a gente pode aliviar a dor do seu bebê ou prevenir muita dor dele só fazendo uma liberação dessa forma. Então, se você imagina que existem técnicas, como essas 3 técnicas que eu ensinei para vocês, que podem aliviar a dor do seu bebê, vocês não imaginam o quanto mais tem de técnicas que a gente pode fazer de prevenção e de tratamento, para que durante uma crise, durante aí um processo de crise, o seu bebê não sofra com dor, ou para que ele nem tenha crise. Então existem técnicas que a gente usa para ajudar aí todo o trânsito de funcionamento do bebê, para a gente melhorar condições do leite da mãe e tudo mais, e aí a gente consegue fazer com que o bebê nem chegue a ter crise de cólica. Ó, a Tainara perguntou, o bebê fica espremendo, pode ser incômodo abdominal? Pode. A tendência das cólicas é que o bebê tente se encolher. Quando ele está com dor, ele tenta se encolher para aliviar essa dor ou para tentar eliminar esses gases. Então pode ser um sinal sim de que ele está com cólica. Aí você pode colocar em prática essas dicas que eu dei, essas técnicas que eu dei para você. Se de repente o seu bebê não melhora com essas técnicas, pode ser que essa dor dele não seja de cólica, como eu sempre falo. É muito fácil de confundir a dor de cólica com dor de refluxo. Então se o seu bebê não se acalma quando você coloca ele de barriga para baixo, não se acalma quando você dá o banho, que ajuda, a água quente ajuda a relaxar. Não se acalma quando você coloca uma bolsa térmica. Pode ser que ele não esteja com cólica, pode ser que ele esteja com dores relacionadas ao refluxo. E aí vem o erro maior, porque às vezes as mães acreditam que a dor é por conta de cólica, dão remédio para cólica e o problema da dor do bebê é refluxo. E aí tudo começa a virar uma bola de neve. Então nada é resolvido. Então a gente precisa ficar atento a esses sinais, a esses tipos de dores, para poder ajudar o bebê de forma definitiva. Ó, a Tatiane Garcia falou aqui, dicas preciosas, já vou passar essas informações para as outras mamães. Exatamente isso, é para isso que eu tô aqui, é por isso que eu quero que vocês acompanhem a live e que vocês possam compartilhar com outras mães. Então, vocês agora que são mães, que às vezes são mães de primeira viagem, como eu falei, vocês têm noção do quanto um bebê sofre. E ver outro bebê em outra casa sofrendo, é muito difícil você ver o outro bebê sofrendo e não querer ajudar. Então, vocês têm agora aí todas essas dicas, essas técnicas que vocês podem passar para frente, compartilhar com outras mães, para que a gente possa ajudar cada vez mais bebês a ficarem livres das dores. Jura que tá travando, Jaque? Não sei, acho que é só para você. Mas vai ficar salvo, você pode assistir de novo, pode acompanhar aí a live quantas vezes você quiser, eu já vou deixar ela salva aqui para vocês assim que eu encerrar, e você pode assistir, repetir e anotar tudo novamente para que você consiga colocar em prática. Ó, realmente acho que é só para você que está travando, mas como vai ficar salvo, fica mais fácil para você pôr em prática e assistir tudo de novo. Então, pessoal, agora vocês conseguem ter acesso a essas 3 técnicas.
E com essas 3 técnicas, vocês podem aliviar e melhorar as dores do bebê durante uma crise. Então, isso pode ser muito benéfico para o seu bebê. Já teve mãe aqui na live, durante a live, que também já pôde se beneficiar disso. Ó, pessoal, o assunto de hoje é relacionado às cólicas, tá? Vamos ver o que tem de pergunta aqui. Ó, a Thalita perguntou, como saber se o bebê está com refluxo? O bebê com refluxo ele pode apresentar vários sinais. Pode ter volta de leite ou não, pode ter irritabilidade durante ou após a mamada, pode ser aquele bebê que se irrita quando você coloca na horizontal, então o bebê não consegue ficar deitado. Então são vários sinais que a gente precisa ficar atento aí, que podem ser dores relacionadas ao refluxo e não à cólica. Gente, agradeço a todos vocês que estiveram aqui, todas as mamães, teve papai aí presente também. Então, espero ter ajudado vocês. A live vai ficar salva, então compartilhem aí com outras mães. Com certeza outras mamães também estão precisando dessa informação. Às vezes um mínimo detalhe, uma informação que parece pequena, como aquela da fralda ali, vai ajudar centenas de crianças. Então compartilhe o máximo que vocês puderem para aí juntos a gente conseguir aí nessa nossa comunidade entre mamães e doutora aqui, a gente conseguir ajudar mais bebês. Isso aí, ó. Lembrando que essas dicas são para as crises, tá? Eu passei algumas técnicas de prevenção, algumas dicas bônus de prevenção, mas as 3 técnicas que a gente focou hoje, as 3 técnicas da live de hoje são focadas para a crise, para usar durante a crise. Exatamente. A gente precisa entender o que está acontecendo, quais são as causas das dores do bebê, para a gente poder ajudar o bebê cada vez mais e aí estimular, para que ele não chegue nem a ter essa crise de dor. Então a gente está ensinando as técnicas para crise, para você que ainda não descobriu a causa da dor do seu bebê, mas essa causa está muito fácil da gente conseguir descobrir. Então a gente pode acessar aí informações relacionadas ao organismo do seu bebê, a gente pode ter informações quentes aí importantes para a gente conseguir entender a causa. Quando a gente trabalha a causa, a gente consegue melhorar a condição de funcionamento geral do corpo do bebê e nem crise de cólica ele tem mais. Então a gente tem vários relatos aí de bebês que tinham muita crise de cólica, a gente encontrou a causa, tratou e hoje em dia os bebês já não tem mais nada desse desconforto. Então fica aqui a minha mensagem para vocês. A live vai ficar salva, como eu falei, compartilhem com outras mamães e a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa noite, fiquem com Deus.